Boa noite! Vamos avaliar hoje no Legalzinho a estreia de um dos programas mais postergados da história do SBT. O Eita Lucas, que era para ter estreado em 2024, estreou hoje com Lucas Guimarães às 2 da tarde no SBT. Nós vamos avaliar a audiência, o desempenho do apresentador, o formato do programa e muito mais a partir de agora em mais um Legalzinho. Hoje é sábado, 8 de março de 2025 e vai começar o Legalzinho na Rede Gesla. Boa noite para você que sintoniza a Rede Gesla de televisão nesse momento. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu prestígio de sempre. Vamos lembrando que você pode conosco, a partir desse momento, já deixar o seu like, deixar o seu comentário, que é muito importante para que a gente possa juntos crescer aqui na Rede Gesla de televisão. Depois de mais de um ano de adiamento, o Eita Lucas, programa de Lucas Guimarães no SBT, estreou na tarde deste sábado, 8 de março de 2025. Nós vamos falar a partir de agora sobre o formato do programa, sobre a audiência especificamente e outros detalhes importantes. O programa não foi ao ar lá em 2024 porque havia um entendimento na direção do SBT que Lucas Guimarães não estava pronto para ter esse formato já no ar e já começar rodando. Teve várias cobranças públicas do Carlinhos Maia, inclusive, para com o SBT a respeito disso. O programa, pelo que entendi, é uma parceria, inclusive, entre o Carlinhos Maia e o SBT, aliás, entre o Lucas Guimarães e o SBT, e isso, de certa forma, dilui os custos, né? Traz uma possibilidade de execução mais fácil para o SBT especificamente, mas eu acho que cria-se ali, né, um precedente para essas produções que serão sempre trabalhadas em conjunto, tanto com o apresentador quanto com a sua produtora, enfim, e com o SBT entrando com outra parte desse negócio. Vamos então agora trazer um pouco das análises de audiência do Eita Lucas e depois eu quero falar um pouco mais sobre o formato especificamente. No programa do Lucas especificamente, a gente teve um aumento de audiência de 13% nessa estreia. Temos aqui a matéria do Jorge Cardoso no TV Pop dizendo o seguinte: a primeira experiência do influenciador Lucas Guimarães como apresentador no SBT teve resultados positivos para a emissora comandada por Daniela Beirute. Exibido entre 14 horas e 14h50, a atração elevou em 13% a audiência do canal na faixa horária, que anteriormente era ocupada pelos blocos Sábado Série e também pelo primeiro filme do Cinema em Casa. Vale destacar que a primeira coisa que eu achei bastante interessante quando eu olhei ali a programação do SBT foi: o Eita Lucas estava registrado como das 14 às 14h30. Eu acho que meia hora para um programa de auditório, num tempo de hoje, nos tempos atuais, é um bom tempo para que ele não se torne enjoativo, não se torne cansativo. Ainda mais um estilo de programa de auditório ou um programa com essa pegada que o Eita Lucas criou, que, aliás, que o Eita Lucas não, mas que se propõe o programa especificamente,
sendo uma parceria. Não é o programa de domingo, não é o Celso Portiolli que já é uma construção de muito tempo. É um teste, é um novo apresentador. Então, meia hora eu acho que é um programa interessante para apresentar esse apresentador e deixar um gostinho de quero mais para próximas edições. Achei isso interessante. No fim das contas, o programa teve 50 minutos de duração, contando o intervalo. Imagino que uns 40, 45 minutos de arte, mais ou menos. Vamos ver se vai seguir dessa maneira para as próximas semanas. São 2 filmes no Cinema em Casa logo depois e entrega depois para outra faixa horária. Mas o fato é que o Eita Lucas conseguiu um bom resultado nessa estreia, né? Conseguiu ter um resultado que ampliou essa audiência dentro do panorama do que o SBT está acostumado a vivenciar, né? Então, o Eita Lucas, vamos para os números aqui pelo TV Pop. Trouxe resultados positivos, entre 14 e 14,50 levou em 13% a audiência do canal. Os dados prévios apurados pelo TV Pop mostram que o Eita Lucas marcou 2,42 pontos de média, pico de 2,86 e participação, share, entre televisores ligados de 5,92%. Nas 4 semanas anteriores, o Ibope anotado pelo canal fundado por Silvio Santos foi de 2,13 pontos, ou seja, levantou um pouco aquela audiência ali, ficou bem atrás da Record, muito atrás da Globo, mas melhorou um pouco a audiência do que o SBT tinha tradicionalmente ali naquele horário. Isso é um bom ponto. O que eu vi acompanhando ali no Breno Moura a audiência quase que minuto a minuto, não, mas mais ou menos espaçado dentro desse período, é que ele recebeu do Chaves com 3 pontos de média, caiu ali para 2,1, 2 e alguma coisa. Aí houve um momento em que se manteve no miolo do programa ali, na metade do programa, se manteve ali em 2,5, alguma coisa assim, e depois no final caiu de novo, 2,5, 2,8 no pico, e depois caiu de novo para outra etapa. Então, de audiência, foi bem o programa dentro do que o SBT tem de realidade hoje, né? Teve um Lucas Guimarães ali que me lembrou muito a Virgínia, quando ela começou com o Sabadão, no sentido de pedir paciência ao telespectador, de se dirigir ao telespectador de uma maneira extremamente respeitosa e que eu acho que pode angariar a simpatia de um público que ainda assiste muito a televisão. Então eu acho que pode funcionar desse ponto de vista. Quando a gente fala em expectativa sempre, eu acompanho muito esse tipo de expectativa que fica ao redor de influenciadores, que fica ao redor dessas figuras que vão estrear na televisão, e eu vejo que há, como em praticamente todos os assuntos que a gente vê hoje em dia, uma polarização extremada o tempo todo. Então há aqueles que falam que o Lucas Guimarães é o novo Gugu, o que para mim é pelo menos precipitado, né? E há aqueles também que falam que não tem a menor chance de dar certo, que já foi adiado por 1 ano, que vai ser um fracasso o tempo todo, o que eu também não vi. Eu vi um influenciador empenhado em entregar um produto de TV aberta. Um programa que teve, me parece, bastante cortes, mas principalmente com uma vibe de TV aberta e uma vibe SBTista que me parece ser, de certa forma, promissora. Para dar 10 pontos no sábado à tarde? Nunca. Mas para talvez se tornar mais competitivo contra a Record no longo prazo? Talvez. Tinham outros apresentadores que poderiam arcar com essa responsabilidade com mais tranquilidade? Tinham, mas daí eles não dividiriam custos com o SBT. Né? Não teriam essa pegada também da internet popular, de certa forma. Talvez, né? Otaviano Costa seria uma opção, com certeza. Outras figuras teriam muito espaço também nesse sentido. Mas o SBT optou por esse caminho. E, de novo, eu acho que o Lucas ele conseguiu, de certa forma, dar um pouco daquele contorno de TV aberta. O Pegue o que Der, né? Que é esse quadro que contou hoje com Voto Tu também estava ali. E essa personagem é uma personagem que esteve já no Domingão com o Hulk também. Para quem não lembra, ela já esteve no Domingão com o Hulk. Eu me lembrei dela naquele momento ali, faz aquele trabalho incrível de doar pães, né? Tem uma panificadora ali para ajudar as pessoas e tudo mais. Mas o Pegue o que Der é basicamente o Supermarket, que era um sucesso dos anos 90 na Band. Eu adorava assistir. É uma ideia simples, muito objetiva e que conecta com o povão, com a galera mesmo, que é essa coisa de poder ir pro mercado. Eu, por exemplo, se tivesse a oportunidade de ir pro mercado e pegar o que eu quisesse, seria uma festa, seria maravilhoso, né? E
essa dinâmica é uma dinâmica que costuma funcionar em televisão aberta. Então eu acho que, para mim, é um acerto, não tem nada de novo, não tem nenhuma novidade no que a gente observou ali, mas é algo que atrai o público de televisão aberta. Essa ideia de arena, de estar, e principalmente achei muito interessante também ter um primeiro programa em Aracaju, no Sergipe, para tirar um pouco esse peso do centro do Brasil, no sentido de Rio, São Paulo, que são historicamente retratados na televisão, são dois estados incríveis, duas cidades incríveis, mas que já foram muito retratadas na televisão. Então, quanto mais a gente pulverizar isso com assuntos universais, pode funcionar. Trazer Calcinha Preta, por exemplo, para o primeiro programa é também apelar para aquela questão mais popular, né? É também apelar para esse universo do forró, universo da TV aberta, que muito recebeu o forró em diversos momentos. Ter uma atração ao vivo ali é bem interessante. Quando eu pensei que o programa teria somente 30 minutos de duração, e eu achei essa uma boa ideia, fiquei imaginando que uma gravação dessas em uma tarde, você abre a frente de diversos programas, de uma quantidade gigante de programas pela frente, e a externa se torna um pouco mais barata, né? Não sei se vai ser o caso daqui pra frente, mas o que eu vi ali no pega o que der, pega o que puder aí, achei muito TV aberta. Calcinha Preta estar presente no programa e o formato de arena ali, foram relatados vários problemas durante a gravação do Eita Lucas em Aracaju, várias questões ali, mas me pareceu muito interessante. Não era um auditório gigantesco de pessoas, mas havia ali a praia ao fundo, essa imagem aérea, uma imagem extremamente solar para o programa, que é bem interessante para o sábado à tarde, um programa bem colorido, achei muito bonito isso também, né? E essa ideia de ter também um quadro de calouros ali, eu achei que faltou amarrar um pouco melhor uma coisa na outra ali e tal, ficou um pouquinho solto, mas eu achei interessante a ideia de ter quadros que acabem rápido e vá para o próximo, né? Não em 10 segundos, mas que acabe rápido e vá para o próximo. A ideia ali do supermercado durou o quê? Acho que 10 ou 15 minutos no máximo, né? E depois passa para o palco, vai para outra matéria externa e tudo mais. Eu acho que pode funcionar dentro das pretensões do que o SBT tem durante uma tarde de sábado, né? Acho que o Carlinhos soube misturar essa coisa do popular, do forró, por exemplo. Eu digo da questão de conteúdo especificamente, tá? Conseguiu misturar essa coisa do popular com a coisa do gospel, que também tem uma aderência gigantesca, acredito, no público do SBT. Funciona bem também. E essa postura dele de se conectar muito com as pessoas e dizer que ele tá ali para aprender, tem muita coisa para fazer ainda, mas que tá disposto a aprender, é muito interessante. Eu acho que funciona e é um discurso que cola com o público de TV aberta. Então eu acho, o resumo de tudo que a gente viu aqui é o seguinte: eu vi no Eita Lucas 10% ou 15% do que eu já vi, por exemplo, nos programas da TV Diário de auditório, né? Tem mais orçamento, tem mais estrutura, mas até por ser em Aracaju e a TV Diário ser de Fortaleza, no Ceará, e ter João Inácio Show, Enio Carlos, que aí sim são profissionais de rádio, que já conheciam o formato de auditório e vão para televisão, né? Não estou dizendo que o Lucas esteja no mesmo nível desses comunicadores, tem que fazer muita coisa ainda pela frente. Mas eu acho que ele utilizou um pouco dessa fórmula dos programas, da TV Diário, por exemplo, com inspirações, claro, no que o Gugu fazia, no que o Silvio Santos fazia, mas num formato um pouco diferente, numa embalagem um pouco diferente, para oferecer aquilo que o público de casa já conhece da TV aberta. E eu acho que isso é uma tentativa válida. Então, eu não vi ali, eu fui preparado pelas críticas que existiam, eu fui preparado para ver um cara completamente despreparado. Eu, particularmente, não conhecia o Lucas Guimarães antes sabia que ele era o marido do Carlinhos Maia, mas não conhecia o trabalho dele na internet. E fui ver o programa pelas críticas que haviam contra ele, com 2 pés atrás, assim, com uma sensação de esse cara não vai saber se comunicar com o público, não vai ter jogo de cintura ali com algumas situações. E claro, é um cara cru ainda, né, que precisa trabalhar muito, mas achei que conseguiram, pelo menos na edição, se foi tão caótico na gravação, mas na edição pelo menos conseguiram dar uma boa trabalhada para ele ter uma conexão com o público, uma maneira de se conectar com as pessoas ali, que não é maravilhosa, que não é Celso Portiolli,
mas que tem um caminho pela frente que eu acho que pode funcionar. A audiência em São Paulo respondeu relativamente bem. Ele conseguiu receber com 3, caiu um pouco, depois manteve alto no miolo e depois caiu de novo no final. Então perdeu a audiência com o produto anterior, o que é um problema, conseguiu crescer e se estabilizar por um período e depois caiu de novo. São estudos que terão que ser feitos, televisão aberta é assim, e eu espero que prospere esse programa do Lucas, porque seria uma forma de ir trazendo talvez um público um pouco diferente para frente da televisão, ou recuperar esse público que o SBT precisa recuperar, certo? Segue o legalzinho na programação da Rede Gessler. Se viva estivesse hoje, Dia Internacional da Mulher, Hebe Camargo estaria de aniversário, completando 96 anos. Uma grande personalidade da nossa televisão, uma comunicadora nata, com uma capacidade gigantesca de conexão com qualquer tipo de pessoa, com uma pessoa que estivesse fazendo sucesso recentemente, com uma autoridade, com um presidente da República, com qualquer pessoa, a Hebe conseguia criar aquela intimidade, aquela proximidade que o sofá trazia ali no programa, né? A grande estrela do programa Hebe sempre foi a Hebe. Ela era uma entrevistadora que conseguia fazer o entrevistado crescer a partir da sua própria luz, do seu próprio brilho, né? E isso foi durante mais de 40 anos na televisão aberta, né? Teve uma trajetória gigantesca, uma capacidade de ser natural. Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente precisa avaliar e falar quando se fala em Hebe Camargo, que é essa coisa de ser natural. Ter a capacidade de se colocar ali com outras figuras na televisão de uma maneira extremamente à vontade, extremamente natural. Não à toa o público percebia a amizade dela, Lolita Rodrigues e Nair Belo, como uma amizade meio quinta série, assim, e era maravilhoso isso. As participações de Dercy Gonçalves na Hebe sempre foram históricas, sempre foram maravilhosas, porque a Hebe deixava a Dercy ser Dercy. Todos os momentos que a gente viu a Hebe na televisão, ela sempre foi muito sincera, muito transparente com o seu público, muito próxima do seu público. E, de novo, não havia um formato mirabolante, não havia uma questão de grandes separações entre um item e outro do programa. Havia Hebe Camargo conduzindo conversas, conduzindo dinâmicas, conduzindo musicais e costurando uma coisa na outra de maneira brilhante. O portal Na Telinha do UOL listou aqui 5 momentos emblemáticos da Hebe Camargo na televisão, e eu quero citá-los aqui rapidamente e dar o crédito também. A matéria é da redação do Na Telinha, aqui em conjunto. Nós tivemos Mazzaropi, né, o grande astro do cinema nacional nos anos 40, 50, uma figura de muito prestígio no cinema, mas que não era feita à televisão. Esteve no programa Hebe lá em 1979 na TV Tupi. Ele, pela amizade que tinham, né, aliás, na Band, não na Tupi, a questão foi importante nesse sentido de trazer, né, uma trajetória de Hebe com grandes figuras à frente do microfone também. O Mazzaropi era uma estrela nacional que raramente dava entrevista, mas pela amizade com a Hebe esteve presente no seu programa lá na Bandeirantes, que era um programa, um retorno muito triunfal da Hebe naquele momento. Tem no YouTube aqui essa entrevista. A Hebe no Roda Viva também é uma cena que chegou a inclusive ser colocada na série documental, não, na série ficcional da Hebe, feita pelo Globoplay, em que ela é vivida pela Andréa Beltrão, né? E foi uma entrevista muito emblemática, porque a Hebe se considerava, ela tinha uma dificuldade de se entender como uma figura além do popular, né? Ela se colocava muitas vezes numa posição subalterna com relação a pessoas que tinham muito estudo, que tinham muita inteligência, que conheciam muito de política dentro da concepção dela. Então o medo de dar entrevista para o Roda Viva era muito voltado para isso, mas ela deu ali uma entrevista histórica também. Por quê? Porque foi natural, porque foi autêntica, porque falou o que pensava. Gostem ou não do que ela falasse, ela falava o que estava pensando, o que estava sentindo. Coisa que é cada vez mais difícil hoje, né? Pelo medo da polêmica, pelo medo do cancelamento e tudo mais, a Hebe era incancelável.
porque ela conseguia se colocar nessa posição, né? Ela conseguia bancar esses grandes momentos assim e grandes opiniões que muitas vezes eram contrárias ao que os diretores queriam, com o que a emissora queria, com o que outras figuras queriam, mas o público acabava abraçando pelo menos o direito da Hebe de falar aquilo que ela estava pensando. E com isso ela defendeu diversos direitos incríveis de várias pessoas em posições de vulnerabilidade social, moral, enfim, a Hebe tinha a capacidade de se conectar com as pessoas de maneira genuína, por isso que tem tantos admiradores até hoje, né? Outros momentos mais recentes e incríveis da Hebe foi o Balança Caixão lá no Teleton, Silvio Santos, Hebe e Celso Portiolli fazendo um Balança Caixão, foi maravilhoso. Hebe chegou aí para a Rede TV também, teve um programa lá, estava voltando para o SBT quando acabou falecendo lá em 2012, mas deixa para todos nós comunicadores um legado gigantesco de como se conectar com o entrevistado, de como se colocar para esse entrevistado e como abrir o coração com o seu público. Isso é muito importante, é uma coisa que eu tento aprender sempre que eu olho esses grandes comunicadores, essa capacidade de se conectar com o seu público e ser honesto, ser sincero com o seu público, com aquilo que você tem. Então acho que Hebe deixa essa grande lição, hoje completaria 96 anos e é uma figura que inspira muito quem quer entender alguma coisa de comunicação. É isso, segue o legalzinho na Rede Gesla. (18h54), nesse momento legalzinho na Rede Gesla, nossa revista eletrônica, o fantástico da Rede Gesla. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela companhia e eu peço, é claro, que você deixe o like. Deixa o like, deixa o like. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie a Rede Gesla, apoie o nosso trabalho, tá bem? Bom, vamos lá, deixa eu ver os comentários de vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Vamos lá, Ana Paula tá conosco aqui, obrigado pela companhia. Como está a audiência da Record no momento? Não tem esse dado nesse momento. O Lucas também está conosco aqui, obrigado pela companhia. Falando sobre Alborguete, também falando sobre Datena, duas figuras que são muito importantes na história do jornalismo policial, de uma forma geral, né? Tem muito desse ponto, dessa característica. Chaparrão, boa noite, Guegué, tá certo. Vamos lá, Gustavo Henrique. Eita, Lucas, deveria ter 1h20, só um pouquinho, porém parece que o formato é ok. Boa tarde para a rainha da TV. Essa abertura é melhor que a do Fantástico 1000 vezes. Obrigado, viu, rainha? Grande abraço, viu? Juninho, nosso Zeca Camargo do legalzinho. Eu falei que não ia ver o Eita Lucas, mas eu vi para poder comentar. Achei normal, nada demais. Mas é um caminho, né, rainha da TV? A gente achar ok já é melhor do que é o pior fracasso de todos os tempos, como é a maioria das pessoas. Eu falo isso porque quando a gente começa um canal no YouTube, quando a gente tem alguma oportunidade de aparecer em algum lugar, a crítica ela sempre vai vir mais rápido, entende? Então eu não gosto dessa pessoalização da crítica, tento colocar um pouco mais no conteúdo. Acho que tem coisa ali para arrumar e tudo mais, mas é um achismo, né? Então, são pontos importantes que a gente precisa olhar sempre, só que eu acho que quando a gente pessoaliza demais a crítica, que é essa pessoa, eu não quero assistir, eu não quero saber, fica um pouco complicado, né? Fica um pouco complicado. Então é isso. Gustavo Henrique, a do Fantástico até que é boa, diz aqui o Gustavo Henrique. O Lucas dizendo, se estivesse vivo, Alborguete teria 80 anos de idade, completaria em fevereiro de 2025. Eu tô louco, eu sou louco. Vamos lá. A rainha da TV dando moral aqui pro legalzinho, que a abertura é melhor, né? Vamos lá. Rainha da TV, acho que a tendência é cair a audiência, porque hoje essa super audiência foi o fator estreia, tipo Faustão na Band, que foi caindo, mas o Faustão na Band, o fator estreia foi 9, né? Foi 9 pontos. Quem mais? Ana Paula, despedida da Glenda Kozlovski e o Rodrigo Alvarez do Melhor da Noite, a partir de segunda-feira, não é segunda, é quarta, né? O Otaviano Costa assume a apresentação, é um dos nossos assuntos, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Arrasta pra cima, Rainha da TV, isso não faz sentido pra TV aberta mesmo, né? Não foi o caso. O Lucas, lembrando o Cadeia, né, que foi apresentado pelo Ratinho, foi apresentado também pelo Alborguete.
Ana Paula, ó, isso é um elogio da Ana Paula. Ana Paula tá dizendo que o Legalzinho é melhor do que o Cidade Alerta, ela que é a maior apaixonada pela Record, traz aqui que a Rede Gessler está acima da Record neste momento. Tá certo? Um abraço, obrigado, Ana Paula. O Lucas dizendo que muito parecido com o Cadeia com o Luiz Carlos Alborguete na CNT Gazeta, né? Foi um momento também que existiu ali. Juliano Geraldo, boa noite, Gessler, obrigado pela companhia. O mais TL Novelas, na minha opinião, se o Chaves tivesse recebido pelo menos com 3 pontos e elevando mais, o Eita Lucas ficaria com 3 de média e olhe lá. Alcides José conosco dizendo parecido demais com o Cadeia Nacional da Rede OM de televisão de Londrina, Paraná. Uma boa noite, Gessler, boa noite, Alcides. Vamos lá. Quem mais? Juliano Geraldo, viu o vídeo do Eric dando sua opinião sobre a estreia e eu concordo com ele sobre o produto que antecedeu o Eita Lucas. O Lucas Tum, que deu míseros 1 ponto de audiência, um grande erro da SBT. Mas o produto que abriu pro Eita Lucas foi o Chaves, na verdade, né? Sábado séries. O Lucas Tum foi às 6 da manhã, não? Não? Quem mais? Vamos lá. A Ana Paula, e quando a Ana Maria Bela apareceu na casa dela, teve uma cena icônica do papagaio interpretado pelo Tiririca. Eu gostaria de merendar, se tiver algum lanche. Maravilhoso também. Alcide José, Hebe, saudades, que Deus a tenha em bom lugar no céu, de Deus o paraíso. Juliano Geraldo, a Hebe tinha um prestígio no palco, sempre levando para o seu famoso sofá grandes nomes, inclusive vários da Globo na época. Verdade, ela conseguia isso, né? Ela conseguia isso. Rainha da TV Hebe só funcionava ao vivo à noite. Hoje acho que nenhuma apresentadora está disposta a fazer ao vivo à noite. Luciano Huck não abre mão do domingo em família para ir trabalhar no domingo à tarde. É que também é mais barato, né? O custo de um programa gravado é mais barato do que um programa ao vivo lá na emissora. E as emissoras têm privilegiado essa questão economia também, né? Dabi Siná aqui conosco também. Ana Paula dizendo que amanhã é aniversário do Tom Cavalcante. O Lucas Tum vai ao ar ao sábado das 6 às 15 para 7 da manhã. Só que não está dando certo, diz o Dabi Sinak por aqui. Tá certo, minha gente. Muito bem. Então vamos seguindo com o nosso legalzinho. Mas primeiro eu preciso pedir aquela coisa que me parte o coração. Vocês sabem o que é, né? Y la pregunta que me parte el corazón, ¿por qué no dejas el like? No dejas el like, que solamente en el olvido es realmente una maldad. No dejas el like, no dejas el like, me quedo aquí te esperando y tú no dejas más tu like. No dejas el like, no dejas el like, es solamente en el olvido es realmente una maldad. No dejas el like. ¿Por qué no dejas el like? Legalzinho. Beleza Fatal segue sendo uma novela de muitas reviravoltas, de muitas características do novelão clássico e por isso tem chamado a atenção de tantos brasileiros. Ela estreia nesta segunda na Band, 8h30 da noite, Beleza Fatal vai estrear e nós teremos também os 10 últimos capítulos nas 2 próximas semanas na Max. Segunda-feira, os capítulos 31 a 35 e depois na outra segunda-feira, dia 17, os capítulos 36 a 40, encerrando essa novela da Max que ganha TV aberta a partir da próxima segunda-feira também. A grande questão é que Beleza Fatal consegue colocar uma trama eletrizante com muitos momentos tensos, mas também muitos alívios cômicos dentro da tensão. Isso se dá pela própria vilã, Lola, também pela Elvirinha, vivida pela Giovanna Antonelli. Temos também Camila Queiroz fazendo um caminho muito interessante nessa trama, de mocinha a vilã em alguns momentos. Quem não desejar spoilers, teremos alguns aqui a partir de agora, mas a maneira com que a vingança da Júlia, ou aliás, da Sofia / Júlia contra a Lola é uma vingança que vai ganhando aqueles contornos de a gente pensar, mas ela não tá indo longe demais, ela não tá deixando de lado as pessoas que ela tá dizendo que quer defender. Enfim, são questionamentos sempre muito importantes. O questionamento da hipocrisia, do status quo, tudo isso que é colocado na novela o tempo todo em xeque é muito interessante de acompanhar. A maneira com que a família Argento, especificamente, vai ruindo no decorrer da novela, os momentos
momentos em que parece que a gente vai ter Lola e Sofia praticamente se unindo para destruir os Argento, são muito eletrizantes, muito interessantes. E a gente tem aqui Erson Capri e Caio Blá fazendo dois personagens cheios de camadas, muito interessantes de acompanhar, bem como a Camila Queiroz, o próprio Marcelo Serrado, temos também a Júlia Stockler, uma galera muito importante ali fazendo um trabalho muito legal de acompanhar e um texto primoroso do Rafael Montes. Eu acho que a gente tem aqui o Augusto Madeira também, que é uma figura importantíssima para essa novela, tem feito um Linovaldo maravilhoso, assim, ele vai do drama à comédia com muita facilidade, e nós temos aqui uma imagem que já é do próximo capítulo a ser liberado, que será o capítulo 31, que é o retorno de Ana Argento, uma personagem que se pensava estar morta e que retorna para acertar as contas com Átila e a família Argento de uma forma geral. Nós teremos, né, nesse momento, mais reviravoltas importantes com essa personagem que chega, vários personagens importantes e que serviram muito para a história já morreram dentro de Beleza Fatal, segundo Rafael Montes, já que ele estava no grupo de comunicação que tinha Game of Thrones, ele se deu o direito de matar muitos personagens, mas nós teremos, sem sombra de dúvida, esses últimos 10 capítulos num ritmo eletrizante, numa maneira impressionante de acompanhar, porque foi assim a novela inteira. Desde o capítulo 1 você tem essa capacidade de ficar preso à história, que é muito bem contada, muito bem narrada, foi muito bem editada e é um novelão clássico de vingança de uma mocinha contra uma vilã e que começa a se confundir com a vilã em determinado ponto. Camila Queiroz e Camila Pitanga, as Camilas, estão maravilhosas nessa novela. Para quem não tem, não tá acompanhando pela Max, né? Nesta segunda, 8h30 da noite, começa a edição de Beleza Fatal na Band, certo? Muito bem, segue o legalzinho na nossa programação. E nessa semana também na Band estreia o novo Melhor da Noite. Glenda Kozlovski e Rodrigo Alvarez se despediram do formato na data de ontem, e a partir da próxima quarta, 10h30 da noite, aliás, 11h30 da noite, será um horário especial na quarta, mas depois volta para as 10h30, nós teremos Otaviano Costa recomeçando a sua vida na Band, né? 3 dias por semana, de quarta a sexta-feira, e a chamada já diz muita coisa do grau do artista que a Band contratou. Vamos ver. Tem uma fofoca quentinha pra você. Tem um gato, um novo apresentador chegando na Band. Flagrante! Esse novo apresentador é também ator. O garotinho não é pé de rato, não. Craque da TV, viu? Ele é orgulho da profissão. Boa noite, Quero dizer, ele estará nas noites da Band. Invejosos dirão que... Tudo isso aqui é dublagem, mas... Ele é assim mesmo, já chegando, né? Oi, eu sou o Otaviano Costa. Eu já tô com a roupa pronto pra invadir a Band. A partir da próxima quarta, Melhor da Noite, cheio de novidades. Eu vou invadir sua casa! Eu vou invadir a Band! Yeah! Um artista completo, um senhor comunicador é Otaviano Costa, e a Band acertou muito nessa contratação. O SBT deixou passar um cara muito versátil, muito versátil. Gravou piloto do Programa Livre, todo mundo falou que foi o melhor piloto do Programa Livre gravado, e o SBT deixou passar essa oportunidade. Que bom que a Band deu abrigo a essa sua cria, né, que é o Otaviano Costa na televisão. Ele já fazia sucesso na Jovem Pan, era o Pandemônio, né, que ele fazia lá, do jeito que você gosta, Otaviano Costa. E esse retorno dele à Band pra mim é muito interessante. A alegria dele na chamada já dá muito a entender o que vem pela frente. É um cara multifacetado, com diversos talentos, com diversos pontos positivos e incríveis que a gente vai poder ver na tela. Eu espero sinceramente que ele consiga dar uma boa audiência na Band, pelo menos para conseguir se manter no ar através do Melhor da Noite. Espero muito mesmo, porque ele é um profissional que merece muito estar na televisão aberta, é um profissional muito talentoso e que chega com uma experiência de Globo, de Record, da própria Band, do streaming. É um cara muito completo e que eu espero que tenha vida longa na programação da Band, tá certo? Quem sabe num domingo
uma hora dessas, hein? Quem sabe mais pra frente ele não ganha um espaço no domingo, eu acharia espetacular. Bom, vamos continuando aqui, agora chegando à parte final do nosso legalzinho, com os comentários de vocês e encerrando juntos o programa de hoje. Sete e 9, nesse momento nós vamos aqui chegando ao final do nosso legalzinho, o fantástico da Rede Gesla, você que nos acompanha e deixa aqui o seu like, muito obrigado. Você que ainda não deixou o seu like, Deixa o 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 like. Apoie a Rede Gesla. apoie a Rede Gesla, apoie o nosso trabalho. Vamos ao povo, o que diz o povo por aqui? Vamos lá. Juliano Geraldo, deixa eu ver. Ah, sim. Será que a nova intérprete de Maria de Fátima na nova versão de Vale Tudo? Será que a nova intérprete de Maria de Fátima na nova versão de Vale Tudo? As chamadas já estão no ar. Será que ela vai se dar bem? Eu falei sobre isso no legalzinho da semana passada. Acho que é um caminho para Bela Campos se provar como atriz, né? Ela tem recebido muitas críticas, eu acho que muitas injustas, inclusive, mas eu acho que ela tem um potencial agora para entregar uma Maria de Fátima icônica, se ela quiser, se ela talento eu acredito que ela tem. Só que a gente precisa ver ela em ação, assim, ela contracenando com Débora Bloch, com a gloriosa, meu Deus, Thaís Araújo, me fugiu o nome da Thaís Araújo. Essa galera, eu acho que é muito importante da gente ver o que vem pela frente, mas principalmente é uma oportunidade dela se provar como atriz, né? Da Bicinac, segunda estreia na Band, Beleza Fatal, a novela da Max, com gente que era da Globo. Juliano Geraldo, Gesla, você acha que Beleza Fatal pode bater os 6 pontos? Não. De um lado tem o sucesso de Força de Mulher e do outro o fracasso da Caverna Encantada, com isso o público tem uma nova opção de novela brasileira. Eu acho que o que pode acontecer é a Band passar o SBT. O SBT fica ali com uns 2,5 e a Band com 3, por exemplo. Eu acho que isso pode acontecer. 6 pontos, impossível. Às vezes o futebol tem dificuldade de dar isso na Band, né? Tem uma identificação com isso. Gustavo Henrique, tomara que a Globo de agora em diante tome cuidado com a repercussão. Não, perdão. Tomara que a Globo de agora em diante tome cuidado com suas novelas. Olha a repercussão de Beleza Fatal. Rainha da TV dizendo, já disse que Beleza Fatal não vai passar de 3 pontos, mas a vidente Sônia Abrão disse que Vale Tudo vai fracassar, então é uma bela oportunidade para Beleza Fatal crescer, ao menos por alguns meses. Na verdade, vai ser 2 meses, né? 2 meses de novela. Adriano Araújo, boa noite, cheguei agora, gostei do Eita Lucas, precisa ajustar muitas coisas, 1 hora de duração tá bom, de bom tamanho, sucesso para ele, equipe e pro SBT. Da Bicinac, a Globo precisa tomar cuidado com relação às novelas, já que o Plim Plim está perdendo gente para o grupo Disney, grupo Paramount, a Warner, a Amazon, a Netflix, entre outros. É que tem uma questão aqui também, né, Dabi, que a Globo não tem mais o contrato fixo. Não tendo mais o contrato fixo, esses profissionais estão totalmente disponíveis. Ana Paula, amanhã tem um episódio do Acerte ou Caia. O SBT perdeu uma oportunidade muito grande com o Otaviano. Cadê a Mônica? Saudade dela gritar Agatha! Sim. Vai completar 10 anos da dupla Mônica Iose e Otaviano Costa no video show. Maravilhoso. Uma das melhores duplas que teve ali. Mas perdia pro Balanço Geral, né? Perdia pra Record. Juliano Geraldo, SBT sempre dando murro em ponta de faca. Otaviano é um excelente profissional, também acho. Ao vivo no puxadinho da Fátima Bernardes, é verdade. Era muito interessante. Então vamos ver o que vem aí nesse Melhor da Noite. Eu acredito muito numa renovação do formato, numa renovação forte desse formato, que tem muito para crescer. Assim. A estrutura que foi construída para o Faustão na Band pode permitir à Band muita coisa diferente. Espero que isso seja uma realidade daqui para frente em algum momento. Boa noite para o Chaparrão, que está com a gente aqui também. Obrigado pela companhia. E, meus amigos, chegou aquele momento, é chegado o momento em que a gente sobe a trilha original do Legalzinho para deixar um grande abraço para todos vocês, um desejo de um excelente fim de semana, um excelente sábado, e voltamos amanhã com BBB na Rede Gesla e também a nossa resenha televisiva. Um grande abraço, bom fim de semana e até amanhã, fiquem bem, bom sábado, boa noite, se comportem, até mais.